Alguns ditos talmúdicos associados com medo e temor. Encontramos em Gitin 70a Shlosha Dvarim Makhishim Kocho Shel Adam. Disseram os nossos sábios, há três coisas que enfraquecem o vigor da pessoa, tornam a pessoa mais fraca. Veiluhen, quais seriam? Pachad, sensação de medo. Se a pessoa está com medo, temor, então isso naturalmente o enfraquece, o debilita. Derech, viagem, caminho, longas viagens ou caminhos, isso também é algo que debilita e enfraquece a pessoa. Ve'avon, o pecado, a consciência pesada, o pecado é algo que também debilita e enfraquece a pessoa. Mas de qualquer forma, nós vemos aqui que o próprio medo em si, medo de algo ou de alguém, temor, receio, isso é algo que debilita, fragiliza e enfraquece a pessoa. Ainda no Tratado de Gitin 6b, dizem os nossos sábios que a pessoa tem que ser cuidadosa, inclusive na sua forma de lidar com o semelhante, começando pelos próprios familiares. Então, qual a maneira de lidar com familiares? Alguém pode achar, bom, eu sou o dono da casa, eu sou o chefe da família. Não, então, diz, eu sou o rei. E às vezes tem pessoas que imaginam que se ele é o chefe da família, ele pode dar ordens em qualquer tom de voz, e mandar e desmandar e gritar, e, enfim, ou ameaçar, ou intimidar. Pode ser cônjuge, pode ser filhos. Então é importante saber o que dizem os nossos sábios. Amatilei ma'yetera betoch beito, aquele que impõe um temor excessivo dentro da sua casa, ou seja, ele desmanda, mas em tom agressivo, e faz as pessoas, ele obriga as pessoas talvez a obedecê-lo na marra, ou seja, as pessoas, seus próprios familiares, simplesmente têm medo dele, nutrem temor por ele. Dizem os nossos sábios, trazendo referências bíblicas, etc. Sofu bali dei shalosh averot. No final das contas, isso acaba acarretando que essa pessoa se envolva em três tipos de pecados, que são os piores pecados. Gilui arayot, relações proibidas e morais. Shfichut damim, derramamento de sangue, morte e assassinato. Vechilul Shabbat, e profanação do Shabbat. Tudo isso é uma consequência dessa atitude de impor, por assim dizer, respeito, mas pelo medo, impor temor dentro da própria casa, dentro da própria família. Então os nossos sábios condenavam muito esse tipo de ação, de atitude, que deve ser evitada ao máximo, senão Deus nos livre, ela pode acarretar as piores consequências para a própria pessoa. Dizem os sábios ainda em Kiddushin 24a, Amavit et Havero, uma pessoa que ele assusta o seu amigo, dá um susto, pega ele de surpresa e dá um susto. Dentro do Talmud, na legislação judaica, nós temos leis de danos e prejuízos. E o que ocorre até se uma pessoa feriu o outro, lesou o outro, ou às vezes ele tem que indenizá-lo, ele tem que pagar um médico, ele tem que pagar a cura, ou se a pessoa ficou sem trabalhar por causa disso, dessa lesão, ele tem que indenizá-lo, e assim por diante. Mas o que acontece se ele nem tocou no outro? Ele deu um trote, deu um susto, assustou o outro. Então ele diz, o Talmud nos traz que aqui, Kiddushin 24a, aqui não é possível taxá-lo, e taxar uma indenização financeira, o que for. Então, mas ele nos diz que aquele que assusta, prega um susto no seu amigo e causa ao amigo medo, temor, patur bedinei adam, de fato, diante de um tribunal humano, ele está isento, ele está livre, ele não pode ser culpado nem condenado. Porém,
Hayav bidei shamayim. Ele é culposo aos olhos dos céus. Ou seja, isso também causar medo ao outro, mesmo que seja de brincadeira, ou só dando um susto, ou passando um trote. Então, por mais que a pessoa não pode ser condenada por um tribunal humano aqui, porém, que ele saiba que vai ter que prestar contas diante de Deus, e ele é culposo aos olhos de Deus. Ou seja, não se deve nem brincando assustar ou impor temor a outra pessoa. Falando sobre temor, um outro tipo de temor, um temor reverencial, respeitoso, dizem os sábios em Sotá 40a, Leolam tehe eimat tzibur alecha. Uma pessoa sempre deve ter um temor reverencial do público, sempre deve estar imbuída disso. Pode ser líderes comunitários, podem ser dirigentes, uma pessoa que atua diante do público. Então ele deve saber da sua responsabilidade, isso é mais do que uma responsabilidade, ele até deve ter um temor, o respeito pelo público que ele lida, seja qual for a sua função, deve ser até de receio de falhar, ou de um temor diante do público. Tem gente que tem medo de falar em público, mas aqui não é esse medo que está se referindo, não é? Aqui é um temor respeitoso, é um medo reverencial, de lidar com o público sabendo da grande responsabilidade que isso envolve.